Olá, eu sou Deoduque Martins, diretor de projetos da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e secretário-geral da International Halal Academy. Gostaria de cumprimentar cada um de vocês que assistem a esse primeiro seminário internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas Brasil, América Latina e Mundo Árabe, uma iniciativa do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, com o apoio institucional da International Halal Academy. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo e rogo a Deus que sempre aceite nossas intenções. Esta é uma iniciativa que acreditamos ser de profundo valor para o fortalecimento do diálogo intercultural e interreligioso, ampliando o entendimento sobre os valores islâmicos e destacando experiências de convivência pacífica. Cumprimento e parabenizo aqui por essa iniciativa o Dr. Mohamed Bishari, secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, e o Dr. Omar Albrecht, secretário-geral adjunto do Conselho, bem como aqui o Dr. Ali Hussein El-Zogbi, presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS. Agora eu apresento para vocês uma vinheta com os temas das 3 datas desse importante seminário internacional. Como vocês podem ver, nós temos as 3 importantes datas. A data de hoje, dia 6, dia 12 e dia 19. Então, não percam e assistam a todos os nossos dias desse seminário. Agora, eu gostaria muito aqui de cumprimentar e saudar o Assalamu Alaikum, o professor Luiz Henrique, que é graduado em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e que foi membro do grupo de pesquisa de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes da Universidade de São Paulo, no Brasil. Um foco em temas relacionados à cultura, religião e sociedade. Gostaria muito de passar a palavra para esse meu amigo, professor Luiz Henrique, e que vai fazer a mediação desse importante seminário. Professor, meu irmão, Luiz Henrique, muito bem-vindo. A palavra está com você. Boa condução no seminário. Walaikum salam, Deoduque, muito obrigado pelas palavras generosas. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham nesta manhã. É uma honra estar aqui como mediador desse seminário, que nos convida a reflexões profundas que atravessam temas relacionados à cultura, religiões e sociedades. Aproveito esse momento para agradecer de forma especial às instituições que tornaram este encontro possível, a FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, e o The World Muslim Communities Council. Que esta parceria frutifique em muitos outros espaços de diálogo e construção coletiva. Que seja uma jornada rica em aprendizado e em escuta mútua. Com isso, damos início à nossa programação oficial. Nesse momento, gostaria de cumprimentar o Dr. Ali Hussein El-Zogbi, ilustre representante da FAMBRAS, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. O Dr. Ali Zogbi é graduado em jornalismo, economia e pedagogia, sócio do grupo educacional 24 de Março e presidente da ACETESP. Foi conselheiro do Conselho Pleno de São Paulo, é palestrante sobre islamismo, cultura, educação e marketing em países islâmicos. É presidente da FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibal Halal e diretor executivo da International Halal Academy, com atuação significativa em políticas públicas, em educação e na divulgação do Islã no Brasil. Dr. Ali, é uma honra tê-lo conosco nesse seminário. Convido agora a fazer o uso da palavra. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Excelentíssimo senhor Dr. Mohamed El-Bishari, secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, excelentíssimo senhor Dr. Omar El-Breik, secretário-geral adjunto do Conselho Mundial
das comunidades muçulmanas, estimados professores que conduzirão as atividades de hoje, professor Luiz Henrique, Dr. Paulo Gabriel Ilu, professora Fabiola Oliveira e Sua Eminência, Sheikh Dr. Antar El-Ashri, caros participantes, Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. É com grande alegria e honra que damos início ao primeiro Seminário Internacional Diálogos Islâmicos entre Culturas, Brasil, América Latina e Mundo Árabe, uma realização do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Esse seminário tem uma importância singular para toda a América Latina. Ele nos convida a refletir sobre experiências de convivência pacífica e colaborativa entre muçulmanos e não muçulmanos, a partir da riqueza de nossas identidades culturais. É uma oportunidade de ampliar a compreensão sobre os valores islâmicos e mostrar ao mundo o que o Islã é de fato. Acho importante ressaltar que o conteúdo dos 3 dias de seminário reflete os valores que pautam tanto o trabalho realizado pelo Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, como pela FAMBRAS. O Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, fundado em maio de 2018 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tem como missão fortalecer comunidades muçulmanas minoritárias, promovendo integração social, diálogo intercultural e combate à islamofobia. Foi fundado e é presidido por Sua Excelência Dr. Ali Rashid El Nuaimi, que tem destacada atuação nos setores de educação, segurança e diálogo global. A FAMBRAS, há mais de 40 anos, tem missão semelhante. Por meio de ações sociais e culturais, educacionais, busca, entre outros objetivos, mostrar que os estereótipos e preconceitos não definem a nossa fé. Pelo contrário, somos chamados a defender a tolerância, a solidariedade e o diálogo. Nesse sentido, o trabalho do Conselho e de suas lideranças nos inspira e encoraja a seguir nesse caminho. Voltando ao seminário, eu considero não apenas um evento acadêmico ou institucional, mas uma ponte entre culturas, religiões e sociedades para que possam se reconhecer e se enriquecer mutuamente em suas diferenças. Por fim, agradeço ao Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas, aqui representado pelo Dr. Bishari e pelo Dr. Omar, pela confiança e parceria na organização e realização deste seminário. Assim também meus agradecimentos a todos os palestrantes que estarão conosco nos encontros, compartilhando conhecimento e experiências. E também agradecer a todos os profissionais envolvidos na preparação deste evento e, claro, a todos que se inscreveram. Desejo a todos nós 3 encontros frutíferos que fortaleçam a fé, a convivência e a construção de uma América Latina ainda mais comprometida com a paz e a justiça. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Agradeço ao Dr. Ali Hussein Zogby pelas palavras iniciais, que nos ajudam a iniciar este seminário com um olhar certo e com o espírito de cooperação que ele representa. Muito obrigado, Dr. Ali. Gostaria de cumprimentar e convidar agora o Dr. Omar Al-Breik, secretário-geral adjunto do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas. Dr. Omar possui mestrado em gestão financeira e traz consigo mais de 20 anos de experiência profissional em liderança administrativa. Tem ampla expertise na gestão de organizações sem fins lucrativos, no desenvolvimento de políticas institucionais e na implementação de estratégias de governança em contextos internacionais. Ao longo de sua trajetória, tem contribuído de forma notável para a organização de iniciativas e eventos globais voltados à promoção dos valores de tolerância e convivência pacífica entre as comunidades. Dr. Omar, é uma grande alegria contar com a sua presença. Convido agora a fazer o uso da palavra. تفضلوا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم
Em nome de Deus, louvado seja Deus que estabeleceu o diálogo como uma prática nobre, princípio fundamental, que as mais elevadas bênçãos e a paz estejam sobre o nosso mestre, o profeta Muhammad, que nos ensinou que a palavra gentil é uma forma de caridade e que a união em torno do bem constitui uma bênção. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, que a paz, a misericórdia e a bênção estejam convosco. É com grande honra e profunda satisfação que me dirijo a Vossas Excelências na qualidade de secretário-geral adjunto do Conselho Mundial da Comunidade Muçulmana, responsável pela atividade do programa na América do Sul, para expressar a minha alegria por este encontro que hoje nos congrega em um espaço caracterizado pela diversidade e pela promessa de horizonte. Não se trata apenas de um intercâmbio de palavras, mas de edificação de um percurso comum que transcende os limites das ocasiões protocolares para uma ação contínua e duradoura. Ao longo dos últimos meses, temos desenvolvido um trabalho de coordenação estreita e colaboração construtiva com o Sr. Mohamed Bashari, secretário do Conselho, e nossos parceiros da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, sob a liderança do Sr. Ali Zoudi, e com o respaldo intelectual do Dr. Mohamed Zoudi. Esse conjunto teve oportunidade da elaboração de um plano de ação estratégico, cujo propósito é assegurar que esse seminário transcenda a condição de mero evento pontual, mas de uma plataforma estruturada de lançamento de um diálogo contínuo e uma cooperação perene. E nesse contexto, é com elevada satisfação e senso de responsabilidade que compartilho com vocês as principais práticas. Em primeiro lugar, a ativação de plataformas digitais de diálogo, que reúne um seleto grupo de lideranças religiosas, pensadores especialistas da América Latina e do mundo islâmico, e isso com o objetivo de promover o intercâmbio de visões, a sistematização de experiências e o fortalecimento de canais. Segundo lugar, a promoção de um ciclo estruturado de seminários presenciais e virtuais voltados à discussão aprofundada de temáticas como cidadania, identidade, pluralismo cultural, papel das religiões na prevenção do extremismo e a salvaguarda do meio ambiente. Terceiro lugar, fortalecimento de redes de jovens dedicadas ao diálogo cultural para proporcionar aos jovens esse espaço qualificador de participação, interação construtiva, protagonismo consciente. Quarto lugar, formação e capacitação de lideranças religiosas e comunitárias nos contextos latino-americanos, preparando para engajamento lúcido e eficaz diante dos desafios emergentes e também o diálogo e convivência e moderação. Por isso, o que confere a este encontro um caráter verdadeiramente singular, alinhamento de visões e dos objetivos propostos e a conjugação harmoniosa entre as referências religiosas. Senhoras e senhores, este encontro é um encontro sobre visão e a nitidez dos objetivos propostos e conjugação harmoniosa entre a referência religiosa e a identidade cultural, que impõe a todos nós uma responsabilidade redobrada, transformar o diálogo teórico em práticas profissionais sustentáveis capazes de gerar impacto real. Ao encerrar minha fala, é com elevada consideração que expresso meus votos mais sinceros e pleno sucesso ao Brasil na honrosa missão de sediar a Confederação das Nações Climáticas COP30. Reitero igualmente meus profundos agradecimentos a todos aqueles que, com dedicação e empenho, que contribuíram para o êxito deste encontro, reiterando o compromisso firme da Secretaria-Geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas de seguir adiante esse percurso lado a lado, com um pensamento conjunto em prol de uma humanidade mais digna, de um mundo mais interconectado e de um futuro mais pacífico. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com todos. Agradeço, Dr. Omar, pelas suas palavras iniciais e pela contribuição significativa que tem trazido para este seminário. Muito obrigado, doutor. Neste momento, gostaria de cumprimentar e convidar o Dr. Mohamed Bishari, secretário-geral do Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas e uma das figuras islâmicas mais influentes do mundo. O Dr. Mohamed Bishari é doutor em jurisprudência islâmica e seus princípios e ocupou altos cargos em diversas instituições islâmicas internacionais. Ele contribui regularmente para a imprensa regional
e recebeu diversas honrarias, incluindo a Medalha de Excelência do Rei Abdullah II Ibn al-Hussein e a Ordem das Artes e Ciências da República Árabe do Egito. O Dr. Bichari liderou a Federação Geral dos Muçulmanos na França e o Conselho dos Muçulmanos Europeus, além de ter atuado como reitor do Instituto Ibn Sina de Humanidades na França. Suas obras se concentram no pensamento islâmico e nos desafios contemporâneos, incluindo títulos como A Questão da Tolerância, uma introdução a um sistema de civilização humana. Outro título, A Interação entre Filosofia e Ética, e Tendências no Sistema Internacional no Mundo Pós-Covid. Ele também contribuiu para pesquisas sobre a integração muçulmana na Europa e as mudanças intelectuais dentro dos movimentos islâmicos. Dr. Bichari, é uma grande honra tê-lo conosco. Convido agora a fazer o uso da palavra. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, simplesmente misericordioso, louvado seja Deus que criou o ser humano e honrou com a palavra. Antes de mais nada, eu tenho honra e gratidão o Dr. Omar al-Briki, do Conselho Mundial de Comunidades Muçulmanas, pela organização e participação nesse seminário internacional, cujo objetivo é ser uma primeira iniciativa com parceria estratégica com a Federação de Instituições Muçulmanas do Brasil, FABRASA, com presidência do meu irmão, Dr. Ali Azorbi, e também com parceria e apoio intelectual, espiritual e direcional também do meu irmão, o Dr. Muhammad Azorbi. E desejo melhoras e estabelecimento rápido e seja entre nós atuante e dinâmico a serviço do Islã e dos muçulmanos e das questões da humanidade. Eu não vou esquecer também de aproveitar essa oportunidade de agradecer toda a equipe, seja dentro do Conselho de Comunidades Muçulmanas que trabalham com conexão com todas as instituições de cooperação conosco e toda a equipe da Federação, as instituições islâmicas no Brasil e também acadêmicas, Academia Halal Internacional. E não vou falar nomes para não esquecer ninguém, mas gostaria de desejar sucesso Bassim, Aten Nazli e toda a equipe técnica, administrativa, de imprensa que permitiu a organização desse encontro, dessa plataforma, apesar da distância. Gostaria de agradecer também todos os participantes desse seminário de científicos, pensadores, religiosos e também os que participaram do evento, para também permitir esse contato e fazer com que o mundo seja um mundo de comunicação, de tolerância nesse contexto difícil em que vivemos. A minha fala, não vou repetir o que foi falado do Sr. Omar al-Briki, mas queria apenas confirmar três coisas. A primeira coisa é que a importância desse seminário acontece num contexto importante. O contexto temporal é que estamos vendo a escalada do ódio no mundo e as correntes de ódio também de racismo e de todas as mazelas a que assistimos hoje em dia
na humanidade e no ser humano moderno. Então, esse seminário vem nesse contexto para criar bases novas de um trabalho novo, de cooperação entre as instituições para garantir a felicidade do ser humano. Agora, o contexto é que está sendo realizado no Brasil, apesar da distância. O Brasil, que é uma terra de acolhimento de todas as iniciativas bem internacionais que trabalham sempre com base na paz e justiça social. Esse Brasil que recebe esse seminário vai receber também a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, e essa plataforma internacional é uma oportunidade para os intelectuais, os religiosos, os pensadores para participar de uma forma forte, dinâmica, atuante, para garantir o sucesso da COP30, seja a nível oficial, mas também na sociedade civil, e que as nossas plataformas possam se comunicar durante a COP30. E nós gostaríamos de expressar nossa cooperação e nosso desejo de sucesso no âmbito da COP30. E também, como organização religiosa, gostaria de expressar também o desejo de cooperação e participação para ver como podemos fazer a aproximação dessas correntes diferentes. O terceiro ponto que eu gostaria de salientar é sobre o trabalho em prol do futuro. O que podemos fazer no futuro? O senhor Omar falou que esse seminário não é um primeiro e final, mas é uma iniciativa primeira para futuras iniciativas para os jovens, iniciativa para a mulher também, meio ambiente e questões de paz e de segurança. Porque o mundo de hoje está vivendo um caos intelectual e polarização política e também crise econômica que está atingindo muitos países do mundo. Portanto, o nosso papel hoje é contribuir com nossas lideranças, nossa governança, para que encontrar soluções, para dar um mapa, um roadmap para os nossos povos e salvar os nossos povos nessa situação e garantir um futuro feito de cooperação e também para evitar esses extremismos, esse ódio que está atingindo os países e que está acontecendo no mundo. E como disse o Sheikh Abdullah Bandia, nós precisamos declarar a guerra para garantir a paz. Então, essa iniciativa de hoje é uma declaração de guerra ao caos, declaração de guerra a todas as ideias de extremismo em prol de construção de um pensamento humano integrado. Então, através desse seminário, nós precisamos fortalecer a identidade intelectual em todos os espaços diferentes. E para encerrar, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento e gratidão às lideranças e à administração da Federação e Academia de Halal. E gostaria também de agradecer ao Dr. Omar Abdiki, meu irmão, pelo trabalho que foi feito e que nos permitiu, graças a essa plataforma, de lançamento de outras iniciativas comuns entre o Conselho e a Federação em prol das questões do Islã, dos muçulmanos e das questões de objetivos comuns. Muito obrigado também a todos os participantes e todos que nos acompanham através das redes sociais, e a paz esteja com vocês todos. Agradeço o Dr. Mohamed Bishari pelas palavras, que realmente nos oferece valiosas reflexões para o início deste seminário, especialmente no contexto de crise
em que vivemos no mundo atual. Gostaria ainda de aproveitar essa oportunidade e anunciar com muita honra que 2 importantes livros de autores que são referências no pensamento islâmico contemporâneo serão lançados em edições especiais em língua portuguesa pela Fambras, com distribuição gratuita aos interessados. A obra A Convivência com a Diversidade e as Diferenças, do Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi, propõe uma visão moderna de convivência baseada no modelo dos Emirados Árabes Unidos, destacando o papel do diálogo e da pluralidade como pilares de paz e de desenvolvimento. E o livro A Tolerância, uma introdução para construir um padrão civilizacional humano, do Dr. Muhammad Bishari, que oferece uma profunda reflexão filosófica, religiosa e histórica sobre a tolerância como valor essencial para a construção de uma sociedade ética e harmônica. Ambos os títulos reforçam a urgência de uma cultura de paz, respeito e entendimento mútuo em um mundo cada vez mais diverso. E agora estarão ao alcance dos leitores de língua portuguesa, graças à Fambras. Agora vocês irão ver a abertura do nosso seminário e em seguida iniciaremos com os nossos palestrantes. Bom, com grande alegria, gostaria de cumprimentar os nossos palestrantes desta manhã, especialistas que certamente enriquecerão ainda mais o nosso debate com suas contribuições. Dr. Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto, Senhora Fabiola Oliveira e Dr. Sheikh Antar El Ashri. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco neste espaço de diálogo, partilha e construção de saberes. Gostaria de cumprimentar agora o Dr. Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto e convidá-lo para fazer o uso da palavra. O Dr. Paulo é historiador e antropólogo, graduado em História e Medicina, com doutorado em Antropologia. É um dos maiores especialistas em Islã no Brasil e na América Latina. Atualmente, coordena a pesquisa de pós-graduação em Antropologia e o Núcleo de Estudos sobre o Oriente Médio na Universidade Federal Fluminense. Sua atuação acadêmica se destaca pelos estudos sobre o Islã na Síria, no Brasil, e também sobre a identidade árabe no Rio de Janeiro. É autor de 3 livros publicados e tem contribuído de forma significativa para o campo da antropologia religiosa e dos estudos islâmicos em nosso contexto. Dr. Paulo, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, queria agradecer a todos pela oportunidade, pela frase e especialmente ao Ali Zogby por ter organizado tudo isso, né? Então, eu vou fazer um panorama, né, da presença das comunidades muçulmanas na América Latina. Enfatizando, né, a diversidade e a pluralidade dessas comunidades. Primeiro, né, em termos demográficos, né, nós temos a maior comunidade, que seria a comunidade da Argentina, que teria algo em torno de 300 mil a 784 mil muçulmanos. E é importante lembrar que todos os números que eu vou falar aqui são estimativas, por vários motivos, né? Em vários países, os censos não perguntam sobre religião. Em países, por exemplo, como o Brasil, em que existe a pergunta sobre religião, a pergunta é feita por amostragem, o que, no caso de uma comunidade não muito numerosa e dispersa, como a comunidade muçulmana, faz com que provavelmente exista uma subcontagem do número de muçulmanos. Então, eu estarei falando aqui de estimativas, né? Mais ou menos do que por isso a imprecisão dos números, né? Na Argentina, 300 mil, 784 mil.
O maior percentual demográfico é no caso do Suriname, em que você tem 84 mil muçulmanos, que são 15% da população do país, né? Como o país tem uma população muito pequena, essa comunidade, embora não seja, né, muito numerosa em termos absolutos, proporcionalmente ela é 15% da população do país. Outro país que vai ter uma alta proporção de muçulmanos é a Guiana, que tem algo em torno de 7 a 10% da população que são muçulmanos. Lembrar que tanto a Guiana quanto o Suriname são parte da Organização da Conferência Islâmica, né? No caso do Brasil, você tem o censo de 2010, que aponta a presença de 35.167 muçulmanos, o que eu considero um número muito baixo, né? Provavelmente existe uma subcontagem dos muçulmanos. O Pew Research Center calculou em 2009 algo em torno de 191 mil muçulmanos. Então, o número real está entre esses dois marcos, né? Outro país com uma comunidade muçulmana expressiva é a Venezuela, com 94 mil muçulmanos, a Guiana, que eu já mencionei, com 55 mil, e o Paraguai tem algo em torno de 10 mil muçulmanos. Então, na América do Sul, você teria mais ou menos esse mapa. Na América Latina, em geral, você tem ainda a comunidade muçulmana no Panamá, que é algo em torno de 15 mil pessoas, a comunidade muçulmana no México, que é algo mais ou menos da mesma proporção, e no Caribe você tem presença muçulmana em vários países, entre eles Trinidad e Tobago, em que os muçulmanos são uma parte expressiva da população, né? Então, em termos demográficos, a gente está falando de comunidades que não são muito grandes, né? Mas que, no entanto, tem uma inserção nas sociedades locais bastante antiga e bastante bem integrada, né? Em termos das comunidades, você também tem uma diversidade enorme de tradições islâmicas que estão presentes em cada comunidade. Na maioria dos países, os sunitas são a maior comunidade, mas, obviamente, quando você fala sunitas, né, você tem também uma diversidade de tradições dentro do sunismo, né? Então, em países como Brasil e Argentina, boa parte das comunidades mais antigas, né, praticam um Islã tradicional do Oriente Médio, mas que com, né, a transposição para a América do Sul foi bastante simplificado, né? Várias tradições não viajaram junto com a imigração. Por exemplo, o próprio sufismo, você tem uma muito pequena proporção de taricas que vem com a imigração, e, na verdade, a história do sufismo na América do Sul vai começar com a conversão ao Islã nos anos 80, né? Então, é a partir, geralmente, dos convertidos, ou, no caso da Argentina, de pessoas de origem muçulmana, mas que vão buscar o sufismo, né, já como uma nova forma de Islã, que começa a tomar corpo, né, na América do Sul, a comunidade sufis. Então, e entre os sunitas, você vai ter também, obviamente, esse Islã tradicional, você vai ter a salafia, né, que é presente em várias comunidades e que tem uma importância particular, principalmente entre convertidos, por conta da sua dimensão também bastante textual, simplificada e pedagógica, né? Uma versão do Islã que atrai os convertidos por conta da sua facilidade de apreensão, né? Então, dentro do ensino, você vai ter uma diversidade. O sufismo, você tem uma presença bastante significativa na Argentina, no México também, e menor no Brasil e no Chile. Como eu falei, o sufismo geralmente é uma vertente do Islã que atrai os convertidos. Então, as comunidades sufis geralmente são criadas por pessoas que se converteram ao Islã e que, a partir daí, vão ou se converteram já dentro do sufismo ou vão buscar o sufismo, né? Outra tradição importante são os xiitas,
que tem uma presença bastante significativa no Brasil, principalmente em São Paulo e no Paraná, onde você vai ter mesquitas, husseiniyas, sociedades beneficentes. Na Argentina também você tem uma grande presença de comunidades xiitas, também com uma série de instituições. No Paraguai, os xiitas são uma proporção bastante grande dos muçulmanos que tem no Paraguai, e em Trinidad e Tobago, né, que também é famosa, a comunidade xiita lá, pela sua celebração da Ashura, né, que é bastante conhecida mundialmente por conta da sua adaptação à cultura local. Né? Então, você, obviamente, uma tradição que vem junto com a imigração, principalmente a imigração de indianos e paquistaneses, e que vai ser retrabalhada, né, dentro das referências da cultura local, em termos de música, em termos de celebração, em termos de... Né? Outra presença importante é a Ahmadiyya, e aí começa também a ver a diferença da composição étnico-nacional de cada imigração, que vai configurar as comunidades muçulmanas contemporâneas e as tradições que estão presentes. Né? A Ahmadiyya vai estar muito presente no Suriname e na Guiana, porque são regiões em que as comunidades muçulmanas são majoritariamente configuradas ou foram criadas por imigrantes do sul da Ásia, né, da Índia e do Paquistão, onde a Ahmadiyya nasce e ela é bastante presente. A Ahmadiyya vai ter uma presença muito mais fraca no Brasil ou na Argentina, geralmente por conta de trabalho missionário e comunidades muito pequenas. Você vai ter duas outras tradições importantes, que são os alauítas, que são uma tradição islâmica presente na Síria, no Líbano e no sul da Turquia, e ela vem para a América do Sul através da imigração médio-oriental do final do século XIX e no século XX, e você vai ter uma presença bastante significativa na Argentina. Você vai ter uma série de comunidades, uma série de instituições, uma presença bastante antiga, uma vida religiosa bem estruturada, uma série de tradições culturais que as comunidades alauítas preservam na Argentina. A Argentina, de certa maneira, é o centro da presença dos alauítas na América do Sul. No Brasil, você tem uma presença alauíta, você tem duas instituições, uma no Rio de Janeiro, bastante antiga, de 1931, e uma em São Paulo, fundada em 1967. E você tem presença de pequenas comunidades dispersas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás também, mas é muito menos presente e a vida comunitária é muito menos vibrante do que na Argentina. E, finalmente, você vai ter a presença dos drusos, que também, né, vem com a imigração do Oriente Médio. E dois países se destacam, a Venezuela e o Brasil. A Venezuela, uma imigração mais recente, com algumas instituições e um número bastante expressivo de drusos entre os seus muçulmanos. E, no caso do Brasil, uma imigração bastante antiga, né? Você vai ter instituições drusas em Minas Gerais, em São Paulo e em Foz do Iguaçu, no Paraná, né, e que basicamente também refletem diferentes ondas de imigração. Né? A de Minas Gerais é a mais antiga, que se instaura, né, na região no início do século XX, e você tem uma evolução cultural e religiosa do druzismo em Minas Gerais, bastante específica, com uma adaptação enorme das práticas e da própria identidade drusa à cultura local, à cultura brasileira. A comunidade de São Paulo, que é bastante grande, é uma mescla de imigração mais antiga e imigração mais recente, e a comunidade de Foz do Iguaçu é composta por imigrantes bem mais recentes, e lá você verifica os laços com o Oriente Médio são bastante fortes, a permanência da língua árabe é bastante maior, né? E as práticas religiosas e a identidade religiosa também refletem muito mais construções que acontecem no Oriente Médio do que adaptações
à cultura brasileira, né? É, uma coisa importante é lembrar que a presença muçulmana na América Latina ela não é nova, embora as comunidades que a gente observa hoje em dia elas foram criadas a partir do final do século XIX, início do século XX. Né? Então você tem uma presença colonial, né? Primeiro com os mouriscos ou moriscos, no caso da América Espanhola, que seriam muçulmanos convertidos ao cristianismo, que praticavam o Islã em segredo. A presença desses mouriscos ela é conhecida a partir dos documentos da Inquisição, basicamente, e a sua presença vai do século XVI ao século XIX. Né? A partir do fim da Inquisição no século XIX, os documentos sobre os mouriscos desaparecem, a gente não tem mais efetivamente nenhum acesso a essa população e claramente eles se absorvem na cultura católica dominante das sociedades. Depois você tem a presença de escravos muçulmanos, de escravizados muçulmanos vindos da África, que toma corpo, embora seja desde o início, né, da colonização na América, né, a partir do século XVIII ela realmente se torna bastante importante, principalmente em locais como o Brasil, na Bahia, onde você vai ter a concentração de uma população chamada dos malês, e que também é bastante documentada no século XVIII, século XIX, e que a partir do fim da escravidão também se acabam as trocas com as sociedades muçulmanas da África, da onde vinham textos, especialistas religiosos. Então, essas comunidades de negros muçulmanos ou ex-escravizados muçulmanos vai gradualmente se diluir também e se fragmentar, e você vai ter um processo de conversão tanto ao cristianismo quanto às religiões afro-brasileiras ou afro-sul-americanas, e essa comunidade também, né, esse Islã negro acaba se desaparecendo, né, a partir da segunda, terceira década do século XX. E aí você tem efetivamente, né, o que é a presença contemporânea, né? São as comunidades criadas pelos imigrantes árabes que chegam no final do século XIX, e a imigração vai durar até hoje, embora em números muito menores, né? Embora a maioria dos imigrantes da primeira leva de imigração fossem árabes cristãos, você tem algo em torno de 10 a 15% de muçulmanos que vão criar as primeiras instituições islâmicas na América Latina. Essas instituições, durante boa parte, até a década de 80, 70, 80 do século XX, elas eram voltadas a ideia de preservação de uma cultura imigrante, ou seja, a identidade muçulmana estava ligada a uma cultura imigrante vinda do Oriente Médio, né? Isso foi muito vibrante até meados do século XX, mas também com a diminuição da imigração, as novas gerações nascidas, né, na América Latina, que já não falavam mais árabe, e obviamente já tinham uma cultura local. Isso vai levar a um declínio dessas instituições, uma diminuição das comunidades, um processo de conversão ou de abandono da identidade muçulmana, né, de conversão ao cristianismo ou a outras religiões e abandono da identidade muçulmana. E nas últimas 2 décadas do século XX, você tem dois processos que acontecem nas comunidades muçulmanas. Um revivalismo, ou seja, descendentes desses imigrantes, né, vão reelaborar a identidade muçulmana, agora com referências locais, com referências da sociedade da América do Sul, e um início de um processo de conversão de pessoas sem origem muçulmana ao Islã, né? Então, nas 2 últimas décadas do século XX e depois no século XXI, você vai ter esse processo de crescimento das comunidades muçulmanas, seja por um revivalismo da identidade, as pessoas voltam a praticar a religião, as pessoas voltam a reivindicar uma identidade muçulmana ou adotam uma identidade muçulmana depois de terem perdido essa referência na sua história familiar, mas também pessoas que não têm nenhuma história familiar ligada ao Islã, que vão adotar o
identidade religiosa e mesmo criar comunidades, né? Então, existem comunidades criadas não por esses imigrantes seus descendentes, mas já por brasileiros ou argentinos, ou paraguaios, ou venezuelanos, ou chilenos, que se convertem ao Islã e, obviamente, essas comunidades se tornam bastante atraentes para novos convertidos. E como eu falei, no caso da Argentina, principalmente, esse processo é muito ligado ao sufismo. Já no século XXI, você tem um processo de pluralização, né? Se até o início dos anos 2000 você tinha uma situação de dominância total, né, da imigração árabe e dos seus descendentes, e, né, uma fração menor de convertidos sem origem muçulmana. No início do século XXI começam novas levas de imigração com imigrantes muçulmanos, que vão também trazer novas vertentes do Islã, novas formas de praticar o Islã, novas formas de compreender o Islã. Então, eu destaco aqui os senegaleses, que vão se implantar no sul do Brasil, na Argentina e no Chile, e que vão trazer as suas tradições do Islã, principalmente a Muridia, que é uma ordem sufi muito importante no Senegal, com a celebração do Grão-Magal em Caxias do Sul, das suas festas religiosas, e de Bangladeshes, que vão se instalar principalmente por conta do abate halal. Eles vêm para trabalhar na indústria halal, então a presença deles vai estar muito ligada a essas regiões de onde existem, né, obviamente, o abate, os frigoríficos halal no Paraná. Então, você vai ter uma série de mussalas bangladeshes que são criados no Paraná e uma mesquita Bangladesh criada em Ciudad del Este, no Paraguai. E, finalmente, no século XXI, você tem novos movimentos transnacionais islâmicos que chegam na América do Sul sem necessariamente estarem ligadas a nenhum processo de imigração. Então, você tem a instalação de o que nós poderíamos chamar de missionários ou de referências religiosas que vão trazer esses novos movimentos transnacionais, os Tabligh, claro, que estão na América do Sul desde os anos 90, mas principalmente movimentos turcos como o Hizmet e o Nurcu, que vão se instalar no Brasil, na Argentina, no Chile, também trazendo uma nova pluralização, né, dessa presença muçulmana na América Latina. Se a gente olha para as Guianas, né, e quando a gente fala de América do Sul, a gente esquece que nem tudo é América Latina, né, você tem as Guianas, né, que tem a colonização inglesa, holandesa e francesa. A história é um pouco diferente, né? A presença muçulmana ela é ligada à história colonial, ao contrário do resto da América Latina, em que o Islã colonial desaparece, né? Que são os indentured laborers, que são trazidos para substituir os escravos, né? Que no caso da Guiana são trabalhadores vindos da Índia, no século XIX, e do Suriname são trabalhadores também da Índia e de Java, no século XIX e século XX. E no caso da Guiana Francesa, ainda é uma outra história, que a presença muçulmana está ligada, como a Guiana Francesa era uma colônia penal, né, os muçulmanos são descendentes de ex-prisioneiros norte-africanos que lá foram mandados no século XIX e no século XX. E a Guiana Francesa tem uma outra especificidade em que existe uma população temporária muito grande no território, de pessoas que vêm da França, passam um tempo e vão embora, e entre essas pessoas você tem muçulmanos. Então, a comunidade muçulmana lá, ela tem uma população flutuante muito grande. No final do século XX, principalmente no século XXI, você, no caso da Guiana do Suriname, você tem um processo muito semelhante ao resto da América do Sul, que é a abertura dessas comunidades, ou pelo menos a criação de comunidades abertas à conversão de pessoas sem origem muçulmana, né? Então, de certa maneira, embora as histórias, né, da América Latina, dos países latinos da América do Sul e das Guianas sejam muito diferentes, existe uma convergência no final do século XX na questão da conversão. E as conversões ao Islã também é um tema bastante importante para compreender a dinâmica das comunidades muçulmanas, né?
embora, né, elas ainda sejam minoritárias, assim, as lideranças muçulmanas que eu falei calculam algo em torno de 5 a 10% das suas comunidades como sendo compostas por pessoas que se converteram. Existe um perfil sociológico bastante claro, geralmente são pessoas de classe média ou que têm um capital cultural elevado, né, mesmo que não sejam economicamente de classe média, são pessoas que têm uma visão de mundo aberta ao mundo, né? Então isso geralmente implica num certo capital cultural, né? Existem diferentes formas de chegar ao Islã e de adotar o Islã. Você tem uma tipologia que eu fiz há muito tempo, então eu chamo, existe uma conversão instrumental, no sentido você se converte porque tem um objetivo, por exemplo, se casar, né, com uma muçulmana ou com um muçulmano, e você se converte, né? E essa conversão pode ser temporária, ou seja, na duração do casamento, ou pode ser perene. Ela pode durar mais que o casamento, né? Existe uma conversão afetiva, geralmente a pessoa chega, né, ao Islã através de laços interpessoais, amizades, relações de trabalho, formas de afeto ou de admiração. Existe uma conversão intelectual, a pessoa chega na conversão a partir do estudo, né, da história do Islã, da história do Oriente Médio, da história dos muçulmanos, da questão palestina e por aí vai. E existe o que eu chamo da conversão ideológica, no sentido que a pessoa encontra no Islã um eco, né, das suas visões de mundo prévias, né? Seja visões de mundo tradicionalistas, seja visões de mundo de esquerda ou progressistas ou engajadas, né? Então existem essas diferentes formas de chegar. Existe também uma geografia das conversões, né? Então, por exemplo, a comunidade do Rio de Janeiro tem algo em torno de 85% de conversos, algumas mesquitas de São Paulo de 20 a 40, em Foz do Iguaçu a proporção é muito pequena, né, já que a imigração é muito forte. No caso da Argentina, as comunidades sufis são 100%, né, e enquanto que mesquitas, como a mesquita de Palermo, também refletem mais ou menos o que você vê em São Paulo. Por fim, como eu disse, existem tradições islâmicas que atraem mais essas pessoas, no caso do Brasil, a salafia, mas o sufismo também, na Argentina, no México, o sufismo, né? E uma das coisas comuns, né, nesse processo é o que eu chamo de globalização da imaginação religiosa, ou seja, geralmente esse processo implica numa abertura, né, das formas de percepção do mundo a questões globais, né? Então, as pessoas, obviamente, passam a ter outras referências, elas passam a ter outras experiências, elas viajam, elas vão em peregrinação, elas buscam aprender novas línguas, o que leva, obviamente, a todo um processo de reconfiguração identitária e cultural. E é isso. Assalamu alaikum. Graças. Muito obrigado, Dr. Paulo, por sua brilhante palestra, que realmente nos oferece uma perspectiva geral, né, para refletir sobre o Islã em contextos latinos-americanos. Gostaria de pedir também que o senhor permaneça conosco, pois ao final das 3 palestras vamos ter uma rodada de perguntas e respostas. Agora, gostaria de cumprimentar a senhora Fabíola Oliveira e convidá-la a fazer o uso da palavra. A Fabíola Oliveira é professora, comunicadora e ativista muçulmana, amplamente reconhecida por compartilhar nas redes sociais sua vivência como brasileira convertida ao Islã. Em sua atuação, aborda temas como espiritualidade, inclusão, diversidade e as sociedades muçulmanas, sempre com um olhar decolonial. É uma referência quando o assunto é representatividade e diálogo interseccional, trazendo importantes contribuições para a construção de pontes entre diferentes mundos sociais e religiosos. Fabíola, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Agora sim. Bom, não tem como falar, né, sem trazer o contexto histórico e falar da presença malê aqui no Brasil, né, na América Latina, principalmente aqui no Brasil, que é uma presença, a presença islâmica aqui, ela é plural, né, antiga e muitas vezes invisibilizada. Então, que remonta lá no período colonial,
né, que foram os muçulmanos africanos, que viveram anos aqui, foram os primeiros muçulmanos a viver anos no Brasil, né, que tenha de fato uma presença que nos trouxe aí muitas tradições, né, que faz parte da nossa cultura. Então, lá no século 18, 19, né, então eu sempre falo que os malês ajudaram na construção do país, porque onde quando a gente começa a entender a história dos malês, a gente vê que tem muito de malê aqui no Brasil, e se tem malê no Brasil, tem islã também aqui no Brasil, né? Então, eles foram trazidos, né, sequestrados, e trouxeram aí consigo a fé islâmica para o Brasil de uma maneira muito diversa também, ao mesmo tempo, né, por conta da situação também, né, que aqui eles viveram. Muita gente acaba colocando a revolta dos malês e acaba, parece que os malês eles nascem e morrem com o levante, né? E eles foram protagonistas do maior levante no Brasil, porém, essa história é um pouco ou muito invisibilizada, apagada, muita gente não conhece como de fato a história né? Não tem a devida importância aí, né? Que os malês tiveram aí na construção do Brasil. E depois do século XX, teve grandes fluxos migratórios de árabes, né? Então tivemos aí no Brasil, na Argentina, Colômbia, Chile, né? A presença de sírios, palestinos, libaneses, e aí muitos dos quais se estabeleceram, né? Nesses lugares. E hoje as comunidades muçulmanas locais também se fortalecem por conversões conscientes, né? Então, hoje nós temos aí brasileiros convertidos, que eu gosto de dizer reconhecidos pelo fato de que quando se depara com a religião islâmica, eles se reconhecem, eles se identificam, né, com a religião, né? Então, eu coloco reconhecidos pelo fato de reconhecer que eles já eram muçulmanos, e aí quando eles se deparam, né, os brasileiros se deparam com a história brasileira, fala dos malês, né, entende, aí estuda sobre os malês, eles de fato se identificam e se reconhecem aquilo que eles já eram e não tinham nome para isso, né? É muito doido porque isso faz parte da tradição, principalmente em locais aqui brasileiros, no Nordeste, teve muita presença de malês, então eu sou filha de nordestino, então eu sempre observei a maneira que meu pai lidava com a espiritualidade, a forma que de fato os muçulmanos lidam com a espiritualidade, embora ele era uma pessoa vista como, entendida como cristã, né? Tinha muito de Islã nas tradições, né? No que ele fazia e no que ele falava que a mãe dele fazia, né? Então, eu sempre levo essa palavra reconhecimento. Bom, o que é a identidade cultural islâmica na América Latina, né? Então, aqui o diálogo é constante, né? Com os contextos sociais, raciais e culturais do nosso continente, né? Então, a gente tem um pluralismo ali de identidade, né? Então, se conhecer um muçulmano que está no Nordeste é totalmente diferente do muçulmano do Sul, né? Do Sudeste, embora somos todos brasileiros, mas nós temos as nossas especificidades, né, as nossas vivências, né, histórias totalmente diferentes, né, então não tem como achar que o muçulmano ele é de uma forma única aqui no Brasil, ou que ele expressa só de uma forma a identidade dele, né, então esse pluralismo de ideia une a fé, ancestralidade, resistência e adaptações, né? Então, eu coloco aí adaptações porque, principalmente a mulher muçulmana, né, que escolhe usar o lenço, o hijab, ela precisa, né, se adaptar, até porque aqui a gente não tem, né, tantas lugares que a gente pode, principalmente, usar, né, a nossa vestimenta adequadamente, a gente não consegue lugares que a gente pode, então a gente vai se adaptando em termos muçulmanos, para que a gente possa usar o hijab da melhor forma, né, e também cumprir a obrigação religiosa, né? E eu digo de resistência porque é bem difícil na sociedade brasileira ainda, né? As mulheres muçulmanas
elas usarem o hijab e ter o acesso, né, ao mercado de trabalho. Isso eu vou falar no próximo, no próximo slide, né, na próxima apresentação. Mas é essa adaptação que eu venho trazer. Bom, o Islã latino-americano, né, barra brasileiro, que principalmente que eu estou falando aqui, né, temos aí a cultura local islâmica, então a gente une essas duas coisas, né, junto com as festividades aqui do Brasil também, né, nossos feriados, eles são religiosos, então todos os feriados, né, a gente lembra que nós estamos num país laico, porém um país majoritariamente cristão com feriados católicos, né, e como que a gente vai viver nesse contexto, né, sendo muçulmanos, e tendo essa cultura local também. Então, a gente sempre vai se adaptando e vai entendendo, e eu considero que isso seja até a tolerância religiosa que tanto o Islã diz e fala e respeita, né, a terra que você está. Então, a gente consegue dialogar e entrar e sair desses lugares, né, sabendo que somos muçulmanos e levando isso daí, né? E no Nordeste brasileiro, né, como eu tinha falado, como teve uma presença muito expressiva dos malês, lá a gente encontra, né, desde a culinária até em tradições e em comportamentos, a etiqueta islâmica, né? Então, quando a gente percebe que a culinária ali não tem muita, assim, se a gente vai falar de uma comida típica nordestina, não tem carne de porco, né? E também tem é, ah, muitas misturas, né? Elementos que muitas vezes a gente vai remeter aí ao Oriente Médio, né? Como o acarajé, né? O falafel. Então a gente vê que existe uma mistura e a gente vê que existe muito da história, né? Do Brasil com os malês. Aqui também a gente vê as mesquitas, né? Arquiteturas, não só aqui no Brasil, mas como na América Latina, né? Então, tem uma arquitetura diferenciada, né, colocando a nossa identidade brasileira também. E o adhan, ele não, a gente não escuta, né, no Brasil, né, isso não é comum, mas tem uma cidade especificamente, Mogi das Cruzes, que antes, eu não sei ainda se continua, mas eles eram permitidos a tocar o adhan, né, publicamente ali. Então, quem mora e trabalha na região ali perto da mesquita podia, né, conseguia escutar ou consegue escutar o adhan dali. Isso é uma característica, algo que faz parte da identidade ali local, né? Não é possível encontrar em todas as cidades brasileiras, né? E também em outros países aqui da América Latina, mas né? Se tem isso, é importante a gente entender que existem muçulmanos, né? Que os muçulmanos estão aqui, então eles mesmo sendo a minoria, a gente consegue encontrá-los, né? E as experiências bem-sucedidas de convivência afetiva, né? Como eu já tinha falado, a Mesquita de Mogi das Cruzes, Mesquita em São Paulo, eles expressam, né? Tem aí o compromisso da cidade com a diversidade religiosa, o espaço inclusivo de diálogo intercultural e interreligioso, recebem visitas, escolas, né? Estudantes que queiram visitar, né, uma mesquita, então a gente aí tem esse diálogo intercultural e interreligioso, né? Então sempre a mesquita está aberta para visitantes, então as pessoas que não têm ideia de que existem muçulmanos aqui no Brasil conseguem ter esse lugar, esse espaço aí para poder saber, né, quem são os muçulmanos, para poder conhecer tanto a história dos malês que é apagada, quanto a história, né, de brasileiros hoje que se convertem, né, por espaços, né, ou por conta de espaços acadêmicos ou midiáticos. Então a gente tem essa convivência aí de pessoas tanto na mídia quanto em espaços acadêmicos para, né, para a gente entender ali que existem muçulmanos, né? Então, mulheres ocupando espaços acadêmicos e midiáticos, eu coloquei mulheres, porque a maioria são mulheres, e como a gente, né, muitas delas usam hijab, a gente acaba sendo o centro, né? Ali as pessoas observam que aquela mulher é muçulmana, né? Então, a gente faz esse trabalho, né? As pessoas já
olham a gente já sabem que nós somos muçulmanas. No Museu de Salvador, né, em Salvador, tem aí a exposição sobre os malês, que ressignifica a fé como resistência antirracista, e a nossa história ajuda a reverberar a luta por liberdade do povo brasileiro, né? Então, é muito importante não só para as pessoas que acabam se reconhecendo como muçulmanos, mas para os brasileiros em geral entender como que foi a nossa história de luta, né? Porque até um tempo explicava que os escravizados eram seres submissos, né? Quando na verdade não foi bem assim. Tivemos a maior revolta, o maior levante, né, do Brasil e foi protagonizado pelos malês. Então isso é muito importante que a gente entenda enquanto brasileiros mesmo, né? Eu não começo as minhas falas falando que eu sou muçulmana, eu já falo logo dos malês que aqui viveram anos, né? E conseguimos, né? Na verdade, ó, lá em Salvador agora tem uma ladeira que se chamava Ladeira, esqueci o nome antigo, e hoje ela é Ladeira Revolta dos Malês, que vai trazer aí de fato a história, né, dos malês lá em Salvador, e isso foi muito significativo. Foi em janeiro desse ano que eles colocaram essa placa, né, e o nome da ladeira agora se chama Ladeira Revolta dos Malês. Isso trazendo toda essa história aqui no Brasil, né? Caminhos e perspectivas para o futuro. Então, acredito que com a educação, a representatividade e a empatia, a gente consegue aí trazer, né, bastante do Islã, né, que já está aqui no Brasil há muitos anos. E eu quero finalizar, na verdade, com dizendo, né, que na América Latina, o Islã é um ato de fé, mas também de construção cultural. Nosso desafio não é apenas sobreviver, mas florescer como parte viva, autêntica e bela da diversidade desse continente, né? Então, muito obrigada, que a paz de Deus esteja com vocês. E eu finalizo aqui, depois a gente vai ter o momento das perguntas, né? Que eu acho que vai, vai fechar aí também com isso. Obrigada. Muito obrigado, senhora Fabiola, por sua excelente palestra. Realmente, a sua vivência nos faz conectar com a história do Islã no Brasil e pensar, né, o que pode ser do futuro do Islã no Brasil e o contexto social que nós vivemos, porque é realmente bastante distinto. Muito obrigado pela sua contribuição. Agora, com grande satisfação, gostaria de cumprimentar o Dr. Sheikh Antar El-Ashri e convidá-lo para fazer o uso da palavra. O Sheikh Antar é egípcio, doutor em Linguística e Retórica em Língua Árabe pela Universidade de Tanta e possui licenciatura e bacharelado pela renomada Universidade Al-Azhar e do Cairo. Atuou como imã e pregador em diversas mesquitas no Egito e é membro da Administração Central de Inspeção e Controle do Ministério do Awqaf no Egito, além de integrar o gabinete técnico do Diwan Geral do mesmo ministério. Atualmente é o chefe da missão do Ministério do Awqaf do Egito no Brasil e também o imã oficial do ministério na mesquita Omar bin Abdulaziz, localizada na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Sheikh Antar, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. بسم الله الرحمن الرحيم Em الحمد nome de لله Deus, رب o العالمين clemente, والصلاة والسلام misericordioso, على خاتم que as bênçãos الأنبياء de Deus ورسله estejam أجمعين sobre وعلى Muhammad آله e وصحبه todos أجمعين os seus وبعد companheiros. السيدات والسادة الكرام Senhoras e المشاركون كل senhores, باسمه participantes, وباسمه الحضور الكريم representantes de أحييكم toda essa بأعظم entidade, تحية تحية gostaria المحبة de والسلام saudá-los والتسامح com السلام amor عليكم ورحمة e, الله وبركاته e فمن fraternidade. دواعي سروري واعتزازي أن Eu estou أشارك muito في هذه feliz de الندوة participar المباركة desse مع نخبة من seminário العلماء abençoado com والمفكرين cientistas, والباحثين سائلا الله pensadores سبحانه وتعالى e دوام التوفيق rogando a والسداد. Deus que seja um وفي encontro bem البداية sucedido. أود
Eu gostaria de parabenizar os organizadores desse seminário para a preparação e sua boa organização, também o título, os assuntos que serão estudados e abordados para a identidade islâmica e a preservação da cultura islâmica e da integração cultural do Islã e também os assuntos importantes para o Islã. Eu gostaria de falar do papel da família nas comunidades muçulmanas e nas sociedades muçulmanas, haja visto a importância. Eu gostaria de falar, então, do contexto em que se insere a família nas nossas sociedades. A família é uma das mais importantes instituições de educação do mundo e a primeira presença de nós todos em que vivemos as épocas mais importantes da nossa vida e tem papel importante para o fortalecimento dos preceitos e de cultura. E a cultura de tolerância e convivência no ambiente de respeito e também encoraja a compreensão da diversidade, da diferença, porque é um dos preceitos de Allah no mundo. Esse título desse seminário tem vários assuntos, mas eu gostaria de falar sobre os seguintes pontos. A convivência no Islã é importante e também a importância da infância, o papel da família para os preceitos de convivência e tolerância. A tolerância no Islã é um princípio muito importante, ele é a base de convivência entre os cidadãos e a sociedade. E no Islã, ele tem várias imagens, dentre as quais respeito pelo próximo, a aceitação do outro, a aceitação da diversidade, o perdão. E no livro de Deus, de Allah, ele fala muito desses aspectos de tolerância. E o mensageiro Muhammad foi um exemplo de tolerância e de convivência e foi o exemplo a ser seguido pelos muçulmanos de forma a lidar com os outros. A tolerância também tem um valor importante de paz, de amor e participa na construção de uma sociedade coesa, de convivência, de cooperação e na prosperidade e no desenvolvimento. Agora, em relação à infância, esse período crítico do ser humano é uma base no desenvolvimento da criança, no seu crescimento em todos os aspectos, não só no corpo, mas na mente, no pensamento, nos sentimentos, na sociedade e na cultura. Por isso que esse período precisa de um ambiente seguro, um ambiente sadio, que garante um crescimento sadio para construir uma personalidade forte, capaz de se integrar na sociedade e lidar com os outros, lidar com os desafios atuais. É um período muito importante na vida do ser humano, não só na constituição do corpo, mas também, como falei, no aspecto cultural, no aspecto de educação, e que vai se refletir nas capacidades das pessoas na sua vida. O terceiro ponto mais importante é o papel da família na sociedade para semear esses valores morais. Quando falamos do Islã, nós falamos que a paz esteja com vocês, porque o Islã é a religião da paz. E a família tem um papel central muito importante para semear esses valores morais que veiculados no Islã. No valores da tolerância e da convivência, aceitação do outro, e os filhos têm princípios e valores através da família. Então, quando você tem uma criação sadia, você vai plantar os valores de tolerância, de convivência e preservação da identidade religiosa e cultural nos filhos.
Por isso, nós تعزيز podemos dizer que ثقافة o التسامح fortalecimento da والتعايش في cultura نفوس de الأبناء من tolerância خلال سلوك الوالدين، من خلال القدوة nas crianças e nos filhos الحسنة، através do من comportamento dos خلال pais, المعاملة الحسنة através من الوالدين، da forma correta de lidar dos pais والاندماج com os مع filhos, da المجتمع integração ومع também na أطياف المجتمع، مع sociedade, na التمسك forma de lidar com a بالهوية sociedade, والتمسك com os outros, بالمبادئ isso والتمسك preservando a sua بالهوية identidade, os الثقافية seus والدينية. princípios, a identidade cultural e هذا كله religiosa. Então, ينعكس tudo بدور isso إيجابي se لدى الأبناء reverbere لكون no papel الوالدان importante da القدوة família para الكاملة criar للأبناء، os filhos e para خاصة في transmitir o هذه seu, المرحلة que العمرية você seja المبكرة. um لذلك exemplo para os seus filhos. يعني Então, a هذا família tem موضوع esse مهم papel. جدا، وهذه Isso é um ندوة assunto مباركة. importante. Nesse seminário, نأمل eu أن acho que esse تتوالى assunto é muito الندوات importante. وتتوالى Eu espero اللقاءات que في esse هذه seminário esteja الموضوعات seguido المهمة de التي outros تتحدث عن seminários que الهوية، tratem والتي de تتحدث عن assuntos importantes التعايش، والتي sobre تتحدث عن a التسامح، convivência, a حتى identidade, نعيش a في tolerância, مجتمع para que possamos متكامل، viver numa يعني sociedade مجتمع يسوده integrada, الأمان، يسوده complementar, em que a التكامل. segurança e a ونكمل paz الإصابة e a وصلى الله وسلم على complementaridade سيدنا محمد sejam وعلى آله garantidas. وصحبه Muito أجمعين. obrigado pela atenção e que a paz esteja com vocês todos. Obrigado. Agradeço ao Sheikh Antar El Ashri pela sua palestra e peço que continue aqui conosco e que se junte a nós a senhora Fabíola e o Dr. Paulo Ilu, pois iremos nesse momento iniciar uma sessão de perguntas e respostas. Começando com o Dr. Paulo Ilu, o senhor está conosco? Assim. Começando com o senhor, eu vou fazer a pergunta direcionada a todos os palestrantes, mas seguindo a ordem das palestras, aí no final vocês podem responder. Como o Islã se adapta às diferentes culturas latino-americanas sem perder a sua essência religiosa? Fabiola, como a mídia e os discursos públicos influenciam a percepção e a aceitação do Islã na América Latina? E uma pergunta para o Sheikh Antar: como lidar com influências externas que possam contradizer os valores islâmicos ensinados em casa? Passo a palavra ao Dr. Paulo Ilu, depois a senhora Fabiola e depois o Sheikh Antar. Obrigado. Uma coisa a ser compreendida, né? O Islã, como toda religião globalizada, né? Ele é um processo constante de adaptação, né? Na verdade, ele é uma adaptação desde o início. Ele sai da Península Arábica e vai se adaptar ao Oriente Médio, vai se adaptar ao Irã, vai se adaptar à África, vai se adaptar à China, à Índia. Então, se você olhar o Islã na Índia, é muitíssimo diferente do Islã no Oriente Médio. Então, esse processo de adaptação não é novo nem específico, né, da situação das comunidades muçulmanas na Europa ou na América Latina. Então, esse processo também acontece, né, aqui, e é um processo duplo, né? Ao mesmo tempo que o Islã se adapta e se modifica, ele também traz novos elementos e novas formas de ser, né? Brasileiro, argentino, chileno, etc, etc. Então, tem vários exemplos, né? Como eu mencionei, a celebração da Ashura em Trinidad e Tobago. A Ashura, se você olhar as celebrações no Irã, no Iraque ou no Líbano, é um ritual bastante sóbrio né, triste. E em Trinidad e Tobago, essa celebração se transformou numa grande procissão, quase que um carnaval, né, que continua tendo um significado de lamentação, de lembrança, de tristeza para a comunidade xiita, mas que onde participam não xiitas muçulmanos, não muçulmanos, que transformaram aquilo numa grande celebração cultural. Então, esse é um bom exemplo, né, de como a mesma coisa, embora mantenha o seu significado religioso, ela adquire uma configuração cultural completamente diferente, né, completamente diferente, né, em outros contextos. Então, de maneira geral, né, eu diria isso, né? Você vai ter, ou se você olhar, por exemplo, tradições específicas, como o druzismo ou o alauísmo, que na Síria, no Líbano, etc., eles estão inseridos num contexto cultural amplo,
né, que garante uma certa dinâmica religiosa, aqui eles vão ter uma outra dinâmica completamente diferente, né, e uma outra configuração. Então, no caso dessas religiosidades, elas vão se aproximar, né, cada vez mais a um Islã mais genérico, porque dentro do contexto, né, das sociedades latino-americanas, você não tem o suporte cultural que você tem, né, no Oriente Médio, né? Então, é necessário uma reconfiguração da própria religião, da própria religiosidade. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Tá? Senhora Fabiola, vou repetir a pergunta para você. Como a mídia e os discursos públicos influenciam a percepção e a aceitação do Islã na América Latina? Como você vê essa questão? Sim, isso daí é um desafio, né? Um dos desafios, né, da integração dos muçulmanos e da coexistência aqui, né? Né, o que se fala na mídia muitas vezes é de uma forma negativa e usando muitos estereótipos, o que fomenta a islamofobia, né? Um dos desafios é a islamofobia, a mulher usando o hijab para ter, né, não tem acesso no mercado de trabalho, não tem acesso à vida política muitas vezes, social, por ser considerada uma pessoa a qual está numa religião, né, que a mídia vai transportar isso de uma maneira muito negativa, né? Então, existe essa percepção ainda, né? Na verdade, fomentam a islamofobia através desses discursos, né? Que se fala na mídia, mas ao mesmo tempo também tem um efeito rebote, né? Então, quando teve, né, o 11 de setembro, muitas pessoas duvidaram daquilo que de fato foram os muçulmanos que arquitetaram aquilo, quando na verdade não, e procuraram mesquitas, né? Então, muitas vezes aí, quando se fala muito, né, do Islã e dos muçulmanos de uma maneira negativa, muitas pessoas também recorrem à verdade, vão em mesquitas e vão aos estudos, né, e vê que não é isso. Mas esses são um dos grandes desafios que nós temos, né, para que essa imagem, né, esses estereótipos, né, não se perpetuam, né? Mas isso também tem muito da questão de uma máquina, né, da islamofobia que gera muito, né? Falar mal dos muçulmanos parece que é algo que gera muito, né, para as pessoas, para alguns setores ali. Mas é que nós, né, eu, enquanto professora e criadora de conteúdo, estou na internet para tentar barrar aí um pouco, mas que eu acredito que hoje já tenha uma percepção melhor, uma aceitação melhor, a partir do momento que a gente traz a história dos malês também, que os malês na história, né, na educação, está vindo de uma forma ressignificada, né? Eu acredito que aí as pessoas vão ter acesso melhor a vivência dos muçulmanos, né, e como o Brasil foi construído também a partir tanto dos povos originários quanto dos escravizados, que nós acabamos tendo aí uma ancestralidade, né, a gente tem uma conexão aí, né, quase 30% do Brasil, né, vem de origem de muçulmanos escravizados, né, então não tem como negar que também os muçulmanos, né, o brasileiro, ele tem conexões, mas não sabe disso, né, com o Islã. E eu acredito que seja isso, né, então, trazendo aí a educação, né, e de fato trazer essa integração de muçulmanos, né, tanto na parte política quanto educacional. Então, se a gente mudar um pouco esse formato, né, a gente consegue melhorar essa aceitação, né, de que de fato existem muçulmanos no Brasil e na América Latina, né, porque parece que é algo totalmente, é uma religião totalmente importada, totalmente estrangeira, é aquele outro, aquele ser que sempre vai ser marginalizado porque não faz parte da gente. Mas se a gente começar a educar as pessoas de que sim, faz parte daqui, e bater nessa tecla que eu sempre falo, que eu sempre coloco, eu acho que a gente vai ter uma mudança, e o que já temos, né? Então, a história africana, ela está vindo e tem que inserir os malês, e eu acredito que a gente está conseguindo mudar um pouco essa imagem, né, barrar um pouco esses discursos negativos que se tem dos muçulmanos e do Islã. Muito obrigado, Fabiola.
Sheikh Antar, como lidar com influências externas que possam contradizer os valores islâmicos ensinados em casa? نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, simplesmente يعني العيش في misericordioso, مجتمع متعدد a vida em sociedade الثقافات de várias لابد culturas أن يصادف الإنسان بعض الثقافات أو precisa بعض lidar المؤثرات com alguns الخارجية التي desafios, تتعارض مع القيم influências التي يتعلمها الإنسان في externas que المنزل أو منها contradizem القيم com الإسلامية. os valores ensinados ولذلك em casa. للتعامل مع هذه E por المؤثرات isso, para lidar com الخارجية التي essas تتعارض مع influências الدين externas الإسلامي يجب على الأسرة contraditórias, أن a família تتبع منهجا precisa متوازنا seguir uma يجمع بين metodologia التمسك بتعاليم equilibrada الإسلام entre a وبين preservação الفهم do ensino do والوعي Islã الحقيقي e a بالواقع compreensão, المحيط. conscientização do contexto ويتضمن ذلك e do تعزيز entorno. المعرفة الدينية Isso وتطبيق passa المنهج pela الإسلامي في a الحياة اليومية. prática تعزيز da المعرفة الدينية metodologia يكون islâmica بالتزود no dia a بالعلم dia الشرعي e também فحتى يكون pelo الطفل ومن conhecimento. ثم Você سيكون precisa conhecer شابا o ومن ثم Islã. A سيكون criança e o رجلا jovem وشيخا حتى precisam يكون conhecer o verdadeiro عنده Islã, a معرفة verdadeira religião, e que بالحق tenham ومعرفة conhecimento da بغير معرفة verdade, بالصواب conhecimento معرفة بالخطأ معرفة بما do يباح له outro, فعله das informações معرفة بما corretas. يتعذر عليه Então, é فعله uma معرفة forma de a gente بكذا. ensinar o لابد que é أولا أن يتزود verdadeiro بالعلم الشرعي e a família precisa حتى desempenhar o seu يتعرف على papel. ما يباح له وما يحظر عليه مما Só يتعارض مع assim que a الفطرة criança, والدين. por exemplo, وفي sabe o هذا que أوصي é الأسر بالذهاب autorizado, o que الدائم إلى não é, المراكز الإسلامية e وهي a كثيرة família, por ونحمد exemplo, الله رب quando العالمين frequenta os بأمريكا التي هي centros في الصدر islâmicos na América في Latina e no Brasil, البرازيل لتعزيز الجانب المعرفي para والجانب الديني على fortalecer o أيدي علماء لهم conhecimento, a باع في religião, المعرفة nas mãos الدينية de الكبيرة. conhecedores do Islã que têm مع experiência هذه e que têm المعرفة conhecimento. الدينية علينا Então, com تطبيق esse المنهج conhecimento, الإسلامي você في pode praticar الحياة اليومية، الالتزام e بالعبادات، no أداء dia a الصلوات dia a على metodologia أوقاتها، islâmica صوم com رمضان، a الزكاة، reza, o الحج وغيرها من Ramadã, العبادات você التي pode تقرب efetuar o المسلم من Hajj الله por via سبحانه وتعالى. peregrinação, você أيضا pode تعزيز praticar التحلي a بالصفات zakat الحميدة. também. كل E, ذلك além disso, التعزيز a سيعود família على precisa fortalecer o الإنسان أن comportamento يفرق بين correto. الجيد Você والرديء، precisa fazer a الصدق، diferença الأمانة، entre o الإحسان، comportamento bom الرحمة، e o تجنب comportamento الصفات ruim. السيئة، تجنب Isso الكذب، de acordo الغيبة، com النميمة، a الحفاظ على compreensão do Islã. كل E ذلك você يصب precisa في preservar uma أن الإنسان conduta abençoada, يحافظ uma على conduta هويته islâmica, para الدينية você وهويته garantir uma identidade الثقافية ذات religiosa e الوجهين. cultural والأسرة sadia يعني e عليهما دور كبير جدا، que se ولذلك adapta ao que é يعني أوصى compartilhada أيضا no بالتحلي Islã. بالقدوة الحسنة للأطفال من خلال Eu ملامسة acho que الشعائر os الدينية pais والتمسك também precisam dar بالأخلاق o الحميدة. exemplo às التمسك crianças بالأخلاق através الحميدة dos في seus المنزل يعود على أخلاق comportamentos. الأبناء ويعود على أخلاق E os pais precisam dar o الأولاد exemplo في na área de المعاملات convivência do dia اليومية a في dia, الخارج. como tratar um outro مع العمل dentro da الدائم والصبر família في e عملية fora dela. التوازن Eu فعملية acho que التوازن tudo هذه isso cria um وعملية equilíbrio التمسك nas crianças e na بالمفروضات criação das الدينية crianças de forma a reconhecer وهذا الأمر يتطلب o صبرا que é كبيرا bom e وجهدا o que ووقتا. é ولذلك ruim أنا de أوصي بأن acordo com o يكون Islã. الآباء صبورين جدا مع الأطفال ومن Então, خلال هذه os pais precisam ter المصائب بإذن الله paciência سبحانه também وتعالى e que يعني precisam يحدث هناك aconselhar os توازن filhos, mas ويكون precisam ter يعني شيء جيد paciência بإذن الله num سبحانه وتعالى. mundo em desenvolvimento e isso é importante. Muito Muito obrigado, obrigado. Cher. É uma outra pergunta para o Dr. Paulo. Professor, na sua opinião, quais fatores têm contribuído para o crescimento das conversões do Islã, especificamente no Brasil? Esse movimento é mais predominante em algum extrato social específico? Sim, né? Como eu falei na minha apresentação, pelo menos pela minha pesquisa, e isso é consistente na literatura, né? Geralmente as conversões ocorrem em pessoas de classe média, mas isso, um dos fatores que vai levar a esse aumento das conversões, né, é a própria abertura da sociedade brasileira para o mundo, nos anos 80, 90, digamos assim, quando a globalização chega no Brasil, né? E as pessoas param de ver, né, essas diferenças como algo alienígena na sociedade brasileira, né? Então, você tem um processo de globalização das pessoas, né, das consciências, das imaginações, das percepções de mundo. E é o que eu falei, o Islã faz parte desse movimento, tá? Aumento de conversões ao Islã está acompanhado do aumento de conversão a outras religiosidades também, né? Ao budismo, às religiosidades New Age,
Tudo isso acontece mais ou menos nesses anos 80, 90 do século XX, né? E o Islã está dentro desse contexto. Né? E claro que aí você vai ter dinâmicas específicas de cada religião, né? Como foi muito bem colocado para a Fabiola, você tem uma hiperexposição do Islã na mídia. Então isso faz com que as pessoas tenham curiosidade, com que algumas pessoas tenham aversão e outras pessoas tenham curiosidade. Né? Então é um processo duplo que acontece. Né? Então, digamos assim, o Islã, se você comparar, por exemplo, o Islã e o Budismo não tem a mesma visibilidade na mídia, ninguém fala de budismo, né? Se eventualmente lembra que o Dalai Lama existe. Mas, então, isso tudo vai contribuir para esse processo. Né? Então, eu diria que sim, e essa questão do extrato social, eu acho que é muito claro. Você teve, há uns anos atrás, uns 10 anos, mais ou menos, você teve uma movimentação da mídia sobre conversões, né, nas favelas de São Paulo, etc, etc, etc. Mas se você olhar os convertidos, né, são artistas, são ativistas políticos, ou seja, são pessoas que têm um capital cultural, por isso que eu falei, não necessariamente capital econômico, mas um capital cultural, né, que, de certa maneira, é compatível com o perfil sociológico das conversões. Né? Não quer dizer que elas sejam limitadas ao estrato social, mas elas têm um perfil digamos assim, de configuração dos sujeitos. Então, Perfeito, muito obrigado, professor. Os fatores de aumento são esses, são vários. Perfeito, muito obrigado. Fabiola, uma outra pergunta para você. Como as comunidades islâmicas conciliam valores religiosos com os valores sociais predominantes na região? Predominantes no Brasil, né? Sim. Bom, como eu tinha falado, né, na apresentação, a gente vai nas adaptações, né? A gente vai se adaptando. Essa conciliação, a gente percebe coisas que são culturais, né, brasileiras, mas que não vão interferir na nossa religiosidade, né? Ou muitas vezes a gente faz aquilo em termos muçulmanos, né? Então são essas adaptações que a gente acaba fazendo, né? E como eu já tinha falado, o Islã é muito do Brasil também, né? Então tem muita coisa aqui que as pessoas fazem que não faz ideia que é do Islã, desde tradições e também até mesmo no linguajar, né? Então a gente percebe isso. Essa conciliação, né? A gente tem muitas festividades, né? Como eu tinha falado, os feriados aqui são cristãos, né? Só que isso não faz com que a gente não perceba que nós estamos ali, né? O Islã, ele respeita a terra que está, então a gente acaba participando, não celebrando muitas vezes, mas participando por a gente estar, né, vivendo aqui no Brasil, por exemplo, a minha família toda é cristã, né? Então não dá para negar que existe Natal, né? Não dá para negar que existe Páscoa para eles, né? Então eu acredito que seja sempre nessa empatia com a outra religião, nessa tolerância, né? Então, tem muita coisa que dá, né, para adaptar e a gente vai entender aquilo como a religião do outro nesse sentido de respeito mesmo e tolerância, né? Então, as pessoas, principalmente os brasileiros convertidos, eles precisam dessas adaptações, já que muitas vezes eles são, né, aquela pessoa é a única pessoa muçulmana da família, né? Então não dá para simplesmente negar, né, todas as festividades e cultura, e eu acredito que a cultura, ela faz parte da terra que você está, os feriados refletem a cultura, e a cultura faz parte do ser humano, né? Então, não tem como a gente negar e separar uma coisa da outra, mas sim agregar muita coisa que já é do Islã, né? Eu digo muito de valores universal, né? Muitas festividades e culturas vão colocar valores universais e que o Islã é altamente compatível com isso, né? Então, eu acredito nisso, principalmente nos muçulmanos brasileiros, que às vezes eles, quando eles entram, abraçam o Islã, eles ficam ali perdidos entre a cultura árabe, né? Que é uma influência muito grande aqui no Brasil e na América Latina, e a cultura brasileira, né? Será que é possível? Eu tenho que seguir uma cultura árabe ou eu posso continuar com a minha cultura brasileira? E isso eu acho que a gente também precisa
conversar muito mais em espaços, né, mesquitas ou até mesmo, né, em qualquer outra reunião, né, qualquer espaços ali de lazer, né, entretenimento para os muçulmanos, falar mais isso, né, de que é possível e está tudo bem, né, já que, por exemplo, na Indonésia, os indonésios, eles não vão seguir uma cultura que não é a deles, né, como o Islã, a gente perdeu, né, muito dessa história, a gente acabou achando que o Islã não é brasileiro, né, nunca fez parte daqui, e ele só veio a partir do século XX, algo que não é verdade, a gente meio que se perdeu um pouco, né, e de cara, né, o brasileiro que se converte, ele vai de cara estar inserido numa cultura árabe, muitas vezes por conta né, da maioria dos muçulmanos aqui no Brasil. Mas com o tempo ele vai perceber que é possível, né, estar nessas duas culturas, né, no sentido da cultura islâmica, religiosamente falando, e na cultura brasileira, se adaptando em termos muçulmanos. Então, eu acho que uma coisa, a nossa religião, né, a minha religião, é muito forte para ferir uma festividade brasileira não vai ferir a minha religiosidade. Então, é nesse sentido que eu observo, e isso eu não estou falando só de mim, e sim de estudos, né, e de muitos sheiks que eu perguntei, né, de estudiosos na religião, e que falam que é isso mesmo. Obrigada. Perfeito, Fabiola, muito obrigado. Sheikh Antar, que papel a escola e a comunidade desempenham nesse processo de formação ética das crianças? عفوا، السؤال مرة أخرى. Repita a pergunta para ele, por favor. Sheikh Antar, que papel a escola e a comunidade desempenham nesse processo de formação ética das crianças? نعم 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 Sim, entendi. هناك دور كبير جدا Existe um papel muito importante للمدرسة da escola وللأسرة e في da تعليم sociedade, da الأبناء família, para الأخلاق ensinar as crianças وتعليم الأبناء السلوك os valores, وغير o ذلك. هذا comportamento الدور e assim por محوري، diante. E tem um papel خاصة central, أن الأخلاق sobretudo يعني que القواسم المشتركة المتعارف عليها في كل tem uns مكان. pontos comuns que uma boa educação é reconhecida em الدور qualquer مع lugar. الوالدين يكون Então, دور تكاملي. mas tem uma coisa, a escola trabalha com os pais, العمل né? التربوي São لا dois papéis يقتصر فقط على complementares, الوالدين، لا porque يقتصر على الأب، لا يقتصر على a الأم، ولكن criação, a هناك educação عمل تكاملي، não é عمل a تكاملي panaceia, يكون não se مع restringe à المدرسة، يكون مع escola nem المؤسسات aos pais. الإسلامية É مثل preciso que esses dois المساجد، مثل lados المراكز، trabalhem مثل juntos الجمعيات، e مثل também tem a المدارس. mesquita, tem كل as هذه associações, quer dizer, as المؤسسات escolas. Então, todas يعني essas تجتمع وتعمل instituições في صعيد واحد precisam trabalhar للخروج juntas بإنسان para سوي ter um كامل ser الأخلاق، humano أو que يتصف tem بكثير من الصفات valor, que tem والأخلاق والأوصاف qualidades, الجيدة que tem التي تسهم boa في بناء educação, شخص سوي، que شخص vão سوي منتج concretizar e في مجتمعه participar na ونافع construção de um ser humano bem لبيئته. encaminhado, إذن de um ser humano bom, فالمدرسة do bem. والمؤسسات Portanto, a لهم دور escola e as كبير instituições têm um papel بالإضافة إلى importante, دور além do الوالدين. papel ويجب dos pais. التنسيق المسبق É والدائم preciso que والكامل haja coordenação بين هذه contínua e completa المؤسسات. entre as فنحن duas نتحدث عن instituições, الأب والأم e nós estamos بأنهما falando dos مؤسسة pais, كاملة، da نتحدث pai عن e da mãe, do المدرسة pai e da بأنها mãe, مؤسسة como كاملة، papel نتحدث عن importante, mas المراكز ah, الإسلامية a escola والدينية também على precisa أنها مؤسسة intervir, as كاملة. escolas بتضافر religiosas هذه muçulmanas precisam intervir também. الجهود Então, com os وباكتمال esforços هذا الدور dessas três المحوري instâncias, ينتج o papel شخص se completa يعني e o عنده produto vai أخلاق، ser o شخص quê? Vai ser um متحلي ser humano بالتعايش والتسامح، educado, شخص que عنده tem valores الحوار، شخص de عنده يعني كثير من tolerância, que المهارات preza وكثير pelo من diálogo, الخبرات. e que tem o perdão e Muito amor pelo obrigado, próximo. Sheikh, Obrigado. pela sua resposta. Agradeço a todos os nossos palestrantes pelas excelentes explanações e peço agora que cada um de vocês faça os seus agradecimentos e considerações finais. Peço que respeitem, por favor, 2 minutos de fala. Começamos com o professor Paulilo. Bom, obrigado. Sem dúvida, quero agradecer a Fombras e novamente ao Alice Ogby pela oportunidade
de estar aqui, de estar debatendo com outros especialistas e outros estudiosos do Islã. É muito importante. E, em termos de consideração final, acho que é importante entender justamente a dimensão plural e diversa da presença do Islã na América em geral, né, e na América Latina em específico, né, e na América do Sul também. Né, eu acho que é importante entender que quando a gente olha para as comunidades muçulmanas, a gente está vendo diferentes histórias, diferentes configurações sociológicas, diferentes tradições culturais também que se mesclaram e produziram aquelas comunidades. Né? Isso é extremamente importante, evitar a ideia de que é um mundo homogêneo e que é uma identidade absolutamente replicável em todos os lugares identicamente. Né? Ela é adaptável, ela é transformada, ela é retrabalhada, ela é recriada e reinventada o tempo todo. Fabiola? Desculpa, estava tendo um probleminha com o áudio. Quero agradecer novamente, né, ao Conselho, a esse seminário, né, promovido pelo Conselho Mundial das Comunidades Muçulmanas junto com a FAMBRAS. Quero agradecer a todos que trabalharam nesse seminário, né, muito importante o tema trazido, né, que é para a gente conseguir, né, refletir sobre isso e trazer mais diálogos assim também, que eu acho que é muito importante para a construção aí da nossa comunidade. Um agradecimento especial à Sorra, né, da Fambras, a doutora Sorra, que eu tive, foi o primeiro contato que eu tive, né, passou o meu nome, né, então, muito especial, muito obrigada a todos, e eu quero concluir, né, a fala dizendo que esses diálogos interculturais, né, que nós fazemos aqui, interreligiosos no Brasil, ele só vai promover mais disseminar mais o que de fato é o Islã e os muçulmanos, e dizer que os muçulmanos brasileiros, eles estão cada dia mais crescendo, né, e estão indo aos espaços, né, acessando os lugares às quais a gente está lutando aí já faz um tempo, com os desafios da islamofobia ainda, né, com essa toda a estigmatização dos muçulmanos, mas que a gente está aí mudando e lutando, né, com o apoio de todas as entidades também, para essa mudança aí na América Latina, principalmente na sociedade brasileira. Então, muito obrigada. Isso. Sheikh Antar, por favor. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de يعني Deus في simplesmente الختام أود misericordioso, أن para أتقدم encerrar, بخالص الشكر eu gostaria والتقدير de للأمين agradecer العام للمجلس no العالمي للمجتمعات secretário-geral المسلمة do دكتور Conselho محمد الإدريسي Mundial والدكتور das محمد Comunidades البشاري Muçulmanas, والأمين senhor العام Mohamed المساعد سيد Bashari, الدكتور o عمرو المطيري secretário-geral e adjunto والسيد الدكتور Ali علي الزوبي Al-Boreiti, o رئيس اتحاد Dr. Ali الجمعيات المسلمة في Al-Zoubi, البرازيل presidente da FAMBRAT no والدكتور باولو Brasil, e والدكتور Dr. فابيولا Paulo, a doutora Fabiola وكل e المشاركين في هذه todos os الندوة المباركة على participantes هذا العمل nesse الطيب seminário المبارك. abençoado pelo يعني أود trabalho que بعض fizeram. التوصيات في يعني Algumas خاتمة هذه الكلمة. يعني أنا instruções أوصي para ter. بإقامة ندوات توعوية بالمساجد Eu والقاعات sempre participo de للأسر في seminários البرازيل، de سواء هذه conscientização das الندوات famílias no تكون مباشرة أو Brasil, تكون seja de forma عن بعد من رعاية direta اتحاد ou الجمعيات à المسلمة distância, والمجلس العالمي e também com a للمجتمعات participação de المسلمة FAMBRAT e do بمشاركة علماء Conselho الدين Internacional وبمشاركة também de غيرهم من comunidades المتخصصين. muçulmanas يتم من خلال ذلك e, التدريب والتعليم على e احترام também vários الآخرين، تقدير especialistas, التنوع e nós والاختلاف، falamos كما sobre a يمكن الاستعانة diversidade, بالوسائل a التربوية التي diferença, تعزز من e احترام nós الآخر على trabalhamos الأبناء، التربية para بالقصة، التربية fortalecer os بالمواقف. princípios de أيضا respeito do outro نريد e تغذية de الجانب المعرفي tolerância. بنشر O وطباعة conhecimento é كتيبات صغيرة importante. أو Vamos trabalhar pelo وفيات تتناول conhecimento, هذه الموضوعات conhecer المهمة التي os تناولناها اليوم assuntos ligados a في هذه الندوة Islã, e المباركة، esses مثل assuntos como o de hoje بناء الانتماء são importantes. الديني، Nós المحافظة على precisamos الهوية، construir نشر a ثقافة pertencimento à religião, a التسامح والتعايش، يعني preservação موضوعات da مهمة وملحة identidade e على construir الساحة في هذه a cultura الآونة. de tolerância أيضا e de نريد convivência. تعاون Nós الأسر مع precisamos المؤسسات cooperar التعليمية والدينية entre, مثل المسجد، والعمل على especialmente entre تشجيع famílias الأبناء على مهارات e التواصل instituições de والتفاعل، والتركيز على ensino اكتساب مهارات para اجتماعي جيد، كيفية criar التعبير os عن filhos الآراء، كيفية para التعامل مع fazer المخالف com que os filhos بطريقة tenham as صحيحة. habilidades sociais
يعني وأنا أوصي participando na في sociedade, mas ao النهاية mesmo tempo بالعمل على preservando os إنشاء valores مركز islâmicos. للثقافة الإسلامية Nós precisamos criar بالبرازيل. um هذا centro da cultura المركز islâmica يكون no مزودا Brasil. Esse بكل centro precisa المعلومات التاريخية ter التي todas as تبرز informações معالم الحضارة históricas que الإسلامية. destacam o papel do Islã المركز na história يكون موصلا brasileira. لجميع Esse centro الزائرين vai ser الباحثين عن aberto الأصالة a todos والمعرفة os visitantes, a بالبرازيل. todos os سيسهم estudiosos, إسهاما e vai كبيرا في participar التغذية de forma المعرفية، muito وسيسهم grande para o إسهاما conhecimento das كبيرا في pessoas, إبراز que terá معالم الحضارة الإسلامية papel الأصيلة. importante وصلى para falar الله على da سيدنا محمد وعلى civilização آله وصحبه أجمعين. islâmica. E muito obrigado a todos. Gostaria agora também de passar a palavra para o senhor Del Duque para fazer as suas considerações finais. Microfone, Del. Na verdade, Luiz, não são as minhas considerações finais apenas agradecendo aqui a todos os nossos palestrantes, mas especialmente ao Conselho e à Fambras, por essa grande e inusitada ação que muito vai colaborar para que todos nós possamos nos tornarmos seres humanos melhores. E eu queria aproveitar, Luiz, se você me permite, e os demais também, para aqui anunciar mais uma vez, com muita honra, que dois importantes livros de autores que são referência no pensamento islâmico contemporâneo serão lançados em edições especiais em língua portuguesa pela Fambras, com distribuição gratuita aos interessados. A primeira obra, A Convivência com a Diversidade e as Diferenças, do Dr. Ali Rashid Al-Noemi, propõe uma visão moderna de convivência baseada no modelo dos Emirados Árabes Unidos, destacando o papel do diálogo e da pluralidade como pilares da paz e do desenvolvimento. E o segundo livro, importante, A Tolerância, uma introdução para construir um padrão civilizacional humano, do Dr. Mohamed Bishari, que oferece uma profunda reflexão filosófica, religiosa e histórica sobre a tolerância como valor essencial à construção de uma sociedade ética e harmônica. Ambos os títulos reforçam essa urgência de uma cultura de paz, respeito e entendimento mútuo em um mundo cada vez mais diverso, e agora estarão ao alcance de cada um daqueles leitores em língua portuguesa, graças a essa ação da Fambras. Parabenizo aqui o Dr. Ali Hussein Al-Zoghbi, presidente da Fambras, pela iniciativa, e parabenizo pela confecção dos dois livros, Dr. Mohamed Bishari e também Dr. Ali Rashid Al-Noemi. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que com isso, Luiz, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Del Duque. Doutor Ali, gostaria de também fazer suas contribuições finais, seus agradecimentos? Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Louvado Deus, seja Deus simplesmente o Altíssimo, misericordioso, que nos permite finalizar essa primeira etapa. Queria aqui manifestar a honra que tenho como líder à frente da federação, de nós termos sido escolhidos enquanto instituição por uma entidade das mais relevantes no mundo e que faz um trabalho muito importante na elevação da dignidade humana, no diálogo para a preservação da paz. Então, para mim, é uma honra muito grande representar essa instituição e poder participar de um evento tão magnífico. Também agradecer aqui o Dr. Mohamed Bishari, agradecer também o Dr. Omar, que nos deram o privilégio de estarmos juntos nesse momento. Também os brilhantes professores, Paulo, a professora Fabiola e o nossa eminência, o Sheikh Hunter, pelas brilhantes contribuições que deram nesse momento e por um debate de alto nível e tão necessário no mundo em que vivemos hoje. Não poderia deixar de mencionar aqui meu querido e o nosso presidente de honra da Fambras, nosso líder, Dr. Mohamed Zoghbi, que hoje
deveria estar entre nós, mas está se recuperando. Possa Deus, o Altíssimo, ainda conceder uma recuperação plena. Agradecer aqui, em nome do Delduc, todas as pessoas ligadas à academia. Temos aqui o nosso diretor na área de comunicação, Carlos, nossa assessora de imprensa, Cristina, nosso diretor Bassim, que hoje nos prestigia, está lado a lado conosco, Sheikh Ali, enfim, diversas personalidades que estão contribuindo conosco no sentido de fazer desse evento, um grande marco para o futuro. E dessa forma eu me despeço, que a paz esteja com todos. Estou vendo aqui a doutora Sorra, que tanto também contribuiu e trabalhou, professor Abdo também, enfim, são inúmeras pessoas para a gente poder construir esse momento. Me despeço com a saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, doutor. Gostaria de informar que a gravação desse seminário também será disponibilizada em breve por meio dos canais oficiais das instituições organizadoras. Peço que acompanhem o canal da Fambras. E antes de encerrarmos, gostaria de lembrar também que este seminário terá continuidade, inshallah, na próxima semana, dia 12, com o segundo dia de programação. Desde já deixamos o convite para que todos estejam conosco novamente. As informações completas também estarão disponíveis nos canais da Fambras. Em nome de toda a equipe, agradeço mais uma vez pela presença e pelo interesse de todos. Com isso, damos por encerrado oficialmente o nosso seminário. Muito obrigado. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.